com o ministro Rui, o Wellington Dias, com a ministra Nízia, Sônia e com a ministra Esther. Isso demorou bastante. A primeira reunião que vocês me perguntaram terminou uma hora antes do começo dessa, e foi para tratar dos investimentos da indústria de defesa no Brasil. Se os senhores me perguntarem, como ele me perguntou, se nós tratamos sobre o dia 8, nós não tratamos, isso está com a Justiça. Nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria de defesa. E teve a presença do presidente da Fiesp, Josué Alencar, e de outros 5 empresários, todos propondo soluções para que nós coloquemos recursos na indústria de defesa brasileira para gerar emprego, gerar divisa, investir na tecnologia. É um investimento de curtíssimo prazo, quer dizer, são benefícios a curtíssimo prazo e que nós precisamos criar mecanismos que tenham dinheiro extra-orçamentário para que nós possamos fazer essas coisas. Quem são os outros 5 empresários? Olha, Benjamin Streibuck, Josué, o professor Luciano Coutinho, que foi do BNDES, e, bom, são os que eu me lembro agora, e o presidente Josué. E a participação dos militares nos atos de vandalismo não foi discutida? Não foi discutido, não foi discutido, porque está com a Justiça, nós estamos atrás ou aguardando as comprovações para que as providências sejam e serão tomadas. Mas aqui o senhor tem conversado com os comandantes, portanto, o senhor, falando em nome do Ministério da Defesa, apesar da reunião, o que o senhor tem a dizer sobre as declarações que o presidente Lula vem fazendo em relação à exigência de punição, independentemente da patente? Nós acolhemos, os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. O senhor acha que hoje dá para garantir, ministra? Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. O senhor tem como garantir, ministro, que o 8 de janeiro Não me arrependo, porque eu vim para negociar. Eu não podia negociar com você e, a priori, criar um prego-julgamento para você. Não me arrependo. O senhor acha que havia expectativa de que se criasse, a partir dessa reunião de hoje, pelo menos abrisse um ambiente de distensão e de mais confiança do presidente em relação aos... Não tem a menor dúvida, e foi por isso que nós procuramos antecipar essa reunião. Quando nós levamos os comandantes para apresentar ao presidente da República, ele foi o presidente da República talvez que mais investiu nas Forças Armadas. Isso que nós estamos fazendo, o submarino, foi no primeiro governo Lula. O Gripen foi no primeiro governo Lula. Ele tem consciência, as Forças Armadas também, da atenção que ele deu às Forças Armadas. E ele quis renovar essa confiança. Evidentemente que nós não poderíamos ficar com essa agenda última. A gente tem que pensar para frente, a gente tem que pacificar esse país, a gente tem que governar. Então, a conversa de hoje, que seria só final de janeiro ou início de fevereiro, como os relatórios que ele pediu a cada comandante ficaram prontos e nós pedimos a cada comandante que antecipasse os seus relatórios, eu pedi ao presidente que antes da viagem dele à Argentina, que nós apresentássemos os resultados que cada comandante encontrou. Ministro, hoje o senhor teria condição de garantir, ministro? Não dá para dizer que é página virada ou não? Eu tomara que sim. O senhor acha que dá para garantir que hoje as Forças Armadas cumprirão o seu papel em caso de um ataque similar ao que aconteceu? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que outro daquele não vai acontecer, até porque as Forças Armadas irão se antecipar. O presidente Lula fez algum pedido? Qual mensagem o presidente Lula passou para os comandantes? De entusiasmo, de fé no trabalho dele, da consciência, todos se indignaram com aquilo. Não houve quem não se indignasse. De maneira que o presidente Lula disse que acreditava no trabalho dele, tanto que nós hoje tratamos de uma agenda absolutamente diferente. Ministro, aqui, por favor, ministro. Eu pedi licença para você. Ele pediu cuidado com a politização, por exemplo. Ministro. Lembrando, então, né, informação até do Uribe, tem um mandado de busca e apreensão sendo cumprido na casa do Ibanez, onde está o Pedro, um mandado no Palácio do Buriti, no gabinete dele, onde a gente também
está de olho. Um mandado no escritório ligado a Ibanez, que é advogado. Então, a Larissa Rodrigues conta que estão aguardando a chegada da Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhar essa batida. E tem 2 mandados também sendo cumpridos em endereços do número 2 da Segurança Pública, agora afastado, o Fernando Souza. Os veículos que estão aqui na residência do governador afastado Ibanez Rocha são veículos oficiais da Polícia Federal, portanto, viaturas não descaracterizadas, como, por exemplo, aconteceu no mandado de busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, Anderson Torres. São aproximadamente 8 agentes da Polícia Federal, mas este trabalho está sendo feito em conjunto com a Procuradoria-Geral da República. Afinal de contas, foi a PGR que solicitou este mandado de busca e apreensão, tanto aqui na casa do governador afastado, como também em outros endereços ligados a ele e também ao secretário executivo de Segurança Pública do DF, naquele momento dos atos criminosos, os atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro, e que estava à frente de forma interina na pasta, porque o Anderson Torres tinha viajado para os Estados Unidos. O nome dele é Fernando de Souza Oliveira. Em nota, a Polícia Federal confirmou estes 5 mandados de busca e apreensão, diz que as medidas foram autorizadas pelo STF a partir de pedidos da PGR e diz também que o objetivo é buscar provas para instruir um inquérito instaurado para apurar a conduta destas autoridades durante os atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro. Tem uma questão importante que já foi iniciada pelo Gustavo Uribe, mas que vale ser ressaltada. Há alguns dias, Dani, a gente conversava aqui no 360 que tinha uma diferença da linha de defesa do governador. Fernando Oliveira, no depoimento dele, ele acaba, de uma certa forma, eximindo bastante Ibanez Rocha da responsabilidade, porque ele culpa principalmente Anderson Torres e o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que faltou informação, que assim como ele, Ibanez Rocha ficou refém da falta de informação da inteligência da Polícia Militar. E tem aquele ponto do depoimento que é bastante interessante, que a Thais Arbex trouxe, que é quando ele diz que às 13 horas, a inteligência da Polícia Militar e o grupo de WhatsApp do qual eles participavam dizia que não havia nada de anômalo naqueles movimentos. Às 13 horas, os grupos já estavam saindo do setor militar urbano em direção aqui à Esplanada dos Ministérios. Ou seja, este é o discurso e alguns outros depoimentos, como o de Fernando Oliveira, por exemplo, ajudam a corroborar essa tese de Ibanez Rocha. Para quem tem esse projeto político de voltar ao cargo, é essencial neste momento, então, que ele mostre esse posicionamento de lisura. Por isso que uma fonte me disse que Ibanez Rocha está avaliando, sim, retornar a Brasília, ele está em viagem em outro estado, retornar a Brasília, no máximo neste final de semana, para se colocar à disposição de esclarecimentos da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República.